Fala aí, galera. Eu tô aqui com o Marcelo Munhoz. A gente acabou agora a entrevista, o Papo Fiel. E, cara, ficou um assunto pendente que eu achei importante a gente conversar, né, Marcelo? Sim. Que é a história da Vai de Bet, que muita gente não tá dando muita moral para esse assunto, já passou batido. Inclusive, também muita gente ignora a história da PixBet, né? Porque rescindiram o contrato com a PixBet para fazer a Vai de Bet. Mas, enfim, muita gente, a gente já trouxe o Rubão, já trouxe o Augusto, muita gente falando sobre essa história da Vai de Bet, da comissão. Eu queria que você explicasse um pouco mais, você que estava lá internamente dentro do clube, como é que foi essa história da Vai de Bet? Existia ou não intermediário? Conta pra gente. Bom, a Vaidebet, de fato, não havia intermediário. Apenas na terceira versão da minuta foi pedida a inclusão da empresa do Cassundé, né? Alex Cassundé. Alex Cassundé, a empresa dele, a mídia, social media, alguma Isso coisa. aí, social media. Até a terceira versão não existia. E aí, quando a Vaidebet recebeu essa informação, o próprio advogado da Vaidebet, o Daniel Titônio, pergunta: há intermediário? Então foi uma surpresa para a Vaidebet que, se tem intermediário, né, ele deveria ser o primeiro a saber que tem intermediário. Então, ao contrário do que o Augusto fala aí aos quatro ventos, nunca teve intermediário. O Rubão falava que não tinha. Não tem intermediário, e aí, inclusive, o departamento jurídico fica preocupado com a reputação do clube, do fato de saber que o intermediário é alguém que trabalhou na campanha poucos dias antes, né, que foi logo no começo de janeiro, e aí eles decidem, ok, não vão publicar e tornar em segredo, né, isso daí entre os departamentos aí envolvidos, né, inclusive a presidência. Mas como é que foi o desenrolar dos dias passados? Porque depois a gente soube que que o Marcelo Mariano atravessou lá as funções do Rosala Santoro, fez pagar parte da comissão, porque eram 700 mil reais por mês de comissão num prazo de 36 meses, é isso? É isso, 7% de 10 milhões, 700 mil mensais, né? Foram faturadas 3 parcelas e pagas 2 nesse ocorrido que teve, que ficou conhecido aí como que o Marcelo Mariano pediu para o financeiro pagar, passando por cima, né, do conhecimento do Rosalão. Cara, e aí teve a história da moça lá, a dona Elza, Edna, né? Edna, perdão, que é lá de Peruíbe. Como é que foi essa história aí? Porque o vice-presidente, o segundo vice, o Armando, pediu para investigar o caso quando ele descobriu, né? Conta um pouco essa história. Ele perguntou pro Augusto, falou que tinham problemas. Aí o Augusto falou: vou ver, e não, né, não dava alguma Ele achava que o satisfação. Augusto não sabia, é isso? Sim. Aí ele falou: tem alguma coisa errada. Então foi investigar, né, por conta, e aí ele trouxe as informações para o Augusto. Olha, Augusto, de fato tem problemas. E aí foi onde que o Augusto não gostou, né, de tudo isso. E aí, onde veio à tona essa questão, que inclusive foi no Juca que estourou tudo, né? Juca que foi, essas informações, e que havia supostamente lavagem de dinheiro, e que aí saiu em toda a imprensa, mas internamente o Corinthians tentou entender, né, o que estava acontecendo, o vice-presidente, e acabou, né, no caso, não acontecendo nada, como a gente sabe, né, internamente. Você acha que a saída dos diretores, que saiu depois o Rosalo e o Unquili, que era o jurídico, tem muito a ver com essa história aí da Vai de Bet? Acredito que sim, né? Na hora que eles entenderam de fato a gravidade, né, desse intermediário, como são pessoas idôneas, preferiram de fato deixar a gestão. E isso foi o que agravou, inclusive, a demissão do Rubão, né? Sim. O Rubão estava tentando trazer outra patrocinadora, é isso? Tinha um acordo com uma outra bet, e aí acabou assinando com a Vaidebet, e aí o que tudo indica
foi falado que não teria intermediário para o Rubão, e aí depois o Rubão deve ter descoberto, de alguma forma, que tinha intermediário, e aí acho que ficou, né, se sentiu traído, né? De alguma De forma. alguma forma. Eu fico com a impressão nessa história que você está me contando que, mais uma vez, porra, logo no comecinho da gestão quiseram tirar vantagem do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas é a sua percepção também? Infelizmente, no começo da gestão, depois de uma campanha dura, várias campanhas para conseguir chegar ao poder, na primeira semana a gente se depara com um acontecimento muito triste que envolve 25 milhões, né? É um valor muito alto para se passar uma borracha, né? Então, quando o Augusto fala e falou para a gente várias vezes que o tempo todo existia o intermediário, o pagamento do intermediário no contrato, ele mente, então. Não é verdade. Então é isso aí, galera. Agradecer aqui ao Marcelo Munhoz. Tamo junto. A história da VaideBet é verdade, está sendo investigada pela polícia. Vamos ver os desdobramentos nos próximos dias. Vai, Corinthians, tamo junto.